Olá, pessoal do sexto. Estou aqui para gravar a revisão da prova bimestral de vocês do segundo bimestre. E aí eu vou fazer em três partes. Então, na primeira parte, vou falar sobre os tipos de rochas e a formação do petróleo. Tem vídeo, inclusive, sobre isso já lá no canal, mas se vocês preferirem ver esse também, não tem problema. O segundo vídeo eu vou falar sobre a convecção do magma e sobre as teorias da deriva continental e das placas tectônicas. E no terceiro e último vídeo eu vou explicar o que são as placas tectônicas, os limites e falar das formas do relevo, tá? Então, deixa eu começar compartilhando a tela. Deixa eu só achar aqui. Pronto. Bom, então aqui vocês têm o que a gente chama de ciclo das rochas, né? No outro vídeo eu mostrei um ciclo das rochas que é interativo. Esse aqui, ele é mais como se fosse um mapa mental, mas ele já facilita bastante a gente compreender os diferentes tipos de rocha. Então, de acordo com as dinâmicas, do planeta Terra, a gente vai ter três tipos de rocha: as sedimentares, as metamórficas e as magmáticas. Vamos começar aqui pelas rochas magmáticas, que podem ser extrusivas ou intrusivas. Quando a gente está falando das rochas magmáticas, a gente está falando daquelas rochas que são formadas a partir do resfriamento do magma. Então, o magma que sai do interior da Terra através de fissuras, rachaduras e dos vulcões, ele vai se resfriar, porque ele está saindo de um local muito quente, que é o interior do planeta, para uma superfície com temperatura bem inferior à desse interior. Então, quando esse magma vai saindo, ele vai se resfriando. No que ele vai se resfriando, ele vai se solidificando, ele vai endurecendo, porque o magma é um fluido e ele vai se solidificando, vai ficando sólido. E aí, conforme ele vai mudando o estado e resfriando, né? Mudando o estado por conta do resfriamento, ele vai formando as rochas magmáticas. Então, por isso a setinha é essa aqui que a gente está olhando, ok? Essa aqui, ó. Quando o magma resfria, forma as rochas magmáticas, que podem ser formadas no interior da crosta, que é a intrusiva, e no exterior da crosta, que é a extrusiva, tá? Bom, as rochas, gente, sejam elas magmáticas, sedimentares, metamórficas, qualquer tipo de rocha existente no planeta, sofre de alguns processos que vão quebrando, que vão fragmentando as rochas, transformando elas em sedimentos. Os sedimentos, como vocês podem ver aqui, são pequenos pedacinhos, pequenos fragmentos de rochas. Então, as rochas que já existem vão passando por um processo de fragmentação, né? Isso pode ser provocado por conta do ar, do vento, né? Da água, tem vários fatores que provocam a fragmentação das rochas. Conforme elas vão sendo transformadas em sedimentos, né? Vão se formando sedimentos, eles se acumulam por conta da ação da gravidade em partes mais baixas. Então, se uma rocha ela está muito alta e ela vai desprendendo os pedacinhos, esses pedacinhos vão se acumular na parte mais baixa e até mais plana do relevo, tá? E aí, conforme esses pedacinhos eles vão se desprendendo e se acumulando nessas partes mais baixas da crosta, do relevo, com o tempo ela sofre um processo de litificação. Então, que é o processo desses pedacinhos ficarem todos juntos, todos aglomerados em um só. E aí isso vai formar as rochas sedimentares. Por isso que a gente vê que as rochas sedimentares têm várias camadas, inclusive a gente consegue ver uns pedacinhos, que são pedaços de outras rochas, de outras cores, com outras características. Bom, se essas rochas
ou as rochas magmáticas, elas passam por um processo de interferência de temperatura e pressão, elas vão se transformar. Por isso que a gente vê que aqui tem uma setinha da sedimentar para metamórfica e aqui da magmática para metamórfica, porque essas rochas que já existem, se elas passarem por calor e pressão muito grandes, elas vão se transformar em outras rochas, que é a rocha metamórfica, certo? Então, é um processo de transformação de rochas que forma as metamórficas, por isso elas têm esses nomes. Metamórfica, de metamorfose, transformação, tá? E aí, se todas as rochas, todos os tipos de rocha, eles derretem, eles, por conta de grande temperatura, eles sofrem fusão e voltam a virar magma. Então, a matéria-prima para se formar uma rocha é o magma, tá? Mas esse é o ciclo que a gente tem e o que define o processo de formação das rochas, certo? Eu vou abrir uma lousa aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu abro depois quando eu for sintetizar tudo. Mas é isso, a magmática ela é formada pelo resfriamento do magma, sedimentar pela deposição e acúmulo dos sedimentos, e a metamórfica pela transformação das rochas que já existem, tá? E aí agora eu vou falar um pouco sobre a formação do petróleo, porque o petróleo ele está relacionado à formação das rochas também. Petróleo é um tipo de um líquido um pouco espesso que a gente encontra nas rochas sedimentares, tá? Rochas sedimentares, gente. Ele está associado a esse tipo de rocha. Aqui a gente tem um passo a passo, mas é importante que lembrar que esse processo acontece em milhões de anos, demora muito para se formar o petróleo e por isso que ele é considerado um recurso esgotável, não renovável, porque uma vez que a gente retira todo o petróleo que tem aqui, não vai é, ser rápida a formação de novas reservas de petróleo. Essa quantidade que está aqui, ela demorou milhões de anos para se formar, tá? E as principais condições para se formar o petróleo são o aumento da temperatura e de pressão. Vocês podem ver que tem uma seta aqui indicando que conforme vai aumentando a temperatura e a pressão nessas camadas, o petróleo ele vai se formando, tá? Então, na primeira parte aqui, a gente tem o fitoplâncton, que são pequenos micro-organismos, né? E não só o fitoplâncton, mas algas que residiam que cresceram nesse espaço, restos de animais. Para ter petróleo, a matéria-prima é matéria orgânica que um dia foi viva, né, e morreu. Então, a matéria orgânica é a principal matéria-prima do petróleo. Então, há milhões de anos, esse fito, zooplâncton, além de outros organismos, né, outros seres vivos, morreram e eles se tornaram, então, essa matéria-prima do petróleo. Esses restos de animais que estão concentrados nessa camada aqui, eles foram enterrados por uma camada de sedimentos. Por isso que o petróleo está relacionado às rochas sedimentares, porque vocês podem ver que teve um aumento de sedimentos aqui. Conforme as rochas iam se desprendendo lá, como eu expliquei no começo, elas foram se acumulando aqui, os sedimentos, ó. Então vejam como mudou. Se acumulou bastante sedimentos e aqui embaixo ficou guardada, né, ou reservada, digamos assim, essa matéria orgânica que morreu. Depois, essa matéria orgânica ela se transforma em hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos, eles migram para as partes superiores das rochas, onde eles vão ficar presos, porque a pressão vai empurrando esses hidrocarbonetos para cima, que é essa parte aqui, ó. Vejam como ele subiu e também aumentou a concentração de sedimentos, que continua se depositando. E aí, por fim, a gente tem a formação
então, do petróleo e do gás natural, que foram se acumulando e ficaram presos nessas rochas sedimentares. Ó. Eles vão subindo e ficam presos ali por conta, né, da dureza das rochas. E aí, para extrair ele, pode ser feito tanto no mar como no continente. Eles pegam uma tubulação, perfuram a rocha até achar a parte onde tem o petróleo. Então, assim que é formado, tá? Bom, deixa eu só é, parar de compartilhar aqui. Opa, aqui. Agora sim. Bom, então, deixa eu só sintetizar algumas coisas aqui. Vou colocar até de cores diferentes que as rochas opa, magmáticas, que foi a primeira que a gente viu, são formadas pelo, pelo resfriamento do magma, ok? Depois a gente tem, agora deixa eu mudar a cor. Depois a gente tem as rochas sedimentares formadas pela deposição e acúmulo de sedimentos. Gente, eu tô tentando colocar acento, mas como o aplicativo tá em inglês, ele não entra acento. Mas lembrem-se que magmática tem acento, deposição, acúmulo tem acento também, tá? E o último que a gente tem são as rochas metamórficas, metamórficas com acento também, formadas pela transformação de rochas pré-existentes que sofrem altas pressões, altas pressão e temperatura. Então é isso, gente, sobre os tipos de rochas e a formação do petróleo, a gente tem isso, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte e a gente volta logo mais para revisar o, o restante, tá bom? Deixei aqui esse tempinho aberto, mas eu vou fechar para encerrar essa parte aqui do vídeo. Então,